Fala galera, beleza? Eduardo Neves falando aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Docker, né? A gente vai entender o que é o Dockerfile, né? Para que serve um Dockerfile e como que eu utilizo ele. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Docker, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é Docker e caíram nesse vídeo aqui. Bom, Docker é uma solução de containers, né? O que são containers? Containers são, vamos chamar assim, de aplicações autocontidas, né? Aplicações que rodam por si só, né? E elas rodam em cima do seu sistema operacional. Então, ao invés de você ter uma máquina virtual com aquela parafernália de coisa, você tem a sua aplicação com as libs dela e tudo que ela precisa para funcionar, a Docker Engine, e aí você tem embaixo o seu sistema operacional trabalhando. Então, a aplicação ela tem tudo que ela precisa para rodar e ela roda autocontida. Para quem é mais antigo, é como se fosse um Sega Root ou um Jail do BSD. Né? Uma comparação só para ter uma ideia, né? Você vai ter aquele espaçozinho seu contido com o que é a aplicação. Bom, e o que é o Dockerfile? Dockerfile é um script, né, que abriga as instruções necessárias para a criação de uma imagem. Né? Uma imagem ela pode ser criada a partir de instruções dentro do Dockerfile. Né? E você usa o comando de compilação do Dockerfile, né, que é o Docker Build, e isso simplifica muito a implantação de uma imagem, porque você vai pegar uma base, e dessa base você vai criar os detalhes que você precisa para sua imagem, né? Então você vai criar uma imagem a partir de uma outra imagem com as suas configurações específicas, né? Mais ou menos isso que o Dockerfile se propõe a fazer, né? Bom, mas o que é o Dockerfile? O que contém um Dockerfile? Eu preparei aqui um slidezinho rápido para mostrar cada uma das diretivas que contém o Dockerfile, aquelas que eu considero mais importantes no Dockerfile. Bom, vamos lá. A primeira seção do Dockerfile, que é aqui começa o arquivo, né, é a seção from. Essa seção, ela quer dizer de onde a sua imagem vai partir, né? Então você pode colocar um from Nginx, então você vai partir de uma imagem já pronta do Nginx que tem na internet, no Docker Hub, que é um repositório de imagens. Ou você pode partir de várias outras imagens, a partir de uma imagem que você criou, né? Então ele diz de onde vai partir a criação dessa nova imagem. Bom, a próxima diretiva é a diretiva maintainer, né, que é a diretiva para você colocar quem é o mantenedor daquele código, quem é o autor daquele Dockerfile, para ficar mais fácil na hora de trocar uma ideia no ambiente distribuído, porque você vai mudar a imagem, você quer falar com o criador, então aí você sabe quem é a pessoa que criou e a pessoa que fez, né, uma diretiva para dar informação sobre o autor. Bom, a diretiva run é a diretiva que a gente usa para rodar comandos dentro do container que a gente está criando. Então, por exemplo, um apt-get, explodir um tar. Então, são comandos shell para executar algum comando durante a criação da imagem do container. Né? Bom, a gente tem também a diretiva add, que é uma diretiva que ela é responsável por copiar diretórios ou arquivos de um destino ou de uma origem para um destino. Então, geralmente essa origem pode ser o seu host local e o destino o container. Né? Então, às vezes você quer copiar uma configuração do Nginx ou de algum outro aplicativo, serviço que você roda, você usa o add para fazer essa cópia desse diretório ou desse arquivo de configuração. Bom, a gente tem a diretiva cmd. O que é a diretiva cmd? cmd é o comando que o seu container vai executar quando ele subir. Né? Então, quando o container subir, ele vai executar um comando. Né? Então, o container ele sempre é um comando sendo executado. Então, esse cmd diz, ó, container, quando você subir, você vai estar com esse comando sendo executado. A gente só pode ter um cmd por Dockerfile. Ah, Eduardo, se eu colocar 4 ou 5 cmds, o que vai acontecer?
ele vai pegar só o último e executar. Então não adianta você ter 2, 3, né? SMD é sempre aquele comando que o seu container executa quando ele sobe. A diretiva expose, ela é utilizada para a gente expor uma porta do container. Então eu tenho lá o meu Nginx Nginx na porta 80 e eu preciso expor essa porta, dou um expose 80, ela vai ficar disponível. O que não quer dizer que ela fica disponível para o host, né? Ela vai estar disponível para os outros containers utilizarem ela, mas não disponível para o host fazer um acesso nela. Para isso a gente tem que fazer um redirecionamento de porta no nosso host. A diretiva entry point, ela é para você criar um container como um executável. Então ela é algo que é executado toda vez que o container é criado. Então o container é criado, o que está na diretiva entry point ele é executado. Geralmente são scripts shell para fazer alguma coisa. Workdir é o diretório de trabalho do seu container. Então, quando você rodar o run, cmd ou entry point, ele vai executar a partir daquele workdir. Então, você seta qual que é o seu diretório de trabalho para as diretivas de execução. Env, né, a diretiva env é a diretiva que a gente usa para declarar variáveis de ambiente que vão ser utilizados pelo container, né? Então eu tenho que criar uma variável de ambiente ou alterar alguma variável que já existe, como por exemplo o path, eu uso a diretiva env para isso. Diretiva user, eu seto qual usuário que vai estar sendo usado nas execuções do container. E a diretiva volume é eu compartilhar um volume do host com o container, né? Então quando eu preciso ter dados persistentes, né, dados que não podem ser apagados, porque o container você sobe ele, trabalha nele, desliga ele, ele vai apagar os dados, né? Ele é efêmero, não guarda nada. Então, para isso funcionar bem, você precisa ter persistência dos dados, você precisa compartilhar um volume com o container. Então, agora que a gente tem um pouco das diretivas do Dockerfile, né? A gente vai ver agora na prática alguns Dockerfiles e ver eles rodando e ver o que está acontecendo, né? Então agora aqui a gente tem um Dockerfile aberto que eu vou mostrar com detalhes para vocês ele aqui agora. Eu tenho aqui a diretiva from, que eu estou falando a partir de que imagem eu vou executar isso, né? Eu tenho aqui o maintainer, que é o Eduardo Neves, no caso sou eu. Eu vou rodar um apt-get update e depois um apt-get install htop. E meu container, quando ele entrar em execução, ele vai já entrar com o htop rodando. Não faz muito sentido um container fazendo isso a princípio, mas aqui é meramente didático para a gente ver como que isso funciona. Então vamos lá. Então aqui eu tenho meu Dockerfile. Eu quero fazer o build dele. Faço docker build ponto, que eu vou usar esse diretório como local do build, -t htop e aí uma tag que eu queira, por exemplo, htop 2.1. Eu rodo, ele vai começar a fazer a criação do Dockerfile. O primeiro passo ele vai ver de onde é, depois ele pega o maintainer, e aí agora ele vai rodar em si os comandos. Esses passos, cada diretiva daquela, o Docker considera como um passo. Então você vai botando todos os passos que são necessários para fazer o build da sua imagem, né? A gente compila o Dockerfile com Docker Build, né? Docker Build eu passo o diretório de contexto onde eu vou trabalhar, -t eu vou dizer qual a tag que eu vou usar no meu container. Tag é interessante porque eu tenho, por exemplo, uma máquina de dev, uma máquina de prod ou uma versão nova de dev. Então sempre eu tagueio ela e assim eu consigo fazer o controle de que versão, de que container que está sendo utilizado. Aqui a gente pode ver que ele já acabou de fazer o update, está instalando o htop. Está acabando de instalar, vai fazer o unpacking das coisas. Então ele executa tudo como se fosse uma máquina sendo executada.
Tá, Eduardo, beleza, ele deu o successful build, né? Fez o build da parada. Agora como que a gente vê esse build? A gente tem o comando docker images, que vai mostrar todas as minhas imagens de Docker que eu tenho, né? Então aqui a gente tem a nossa imagem htop com a tag 1, que foi criada há 13 segundos atrás. Tá, agora como que eu coloco isso no ar? Docker run -i-t htop 2.1, porque eu quero rodar a htop 1. Ele vai subir e subiu com htop rodando. Então, uma imagem meramente didática para mostrar o que o comando cmd faz, um exemplo de um Dockerfile para vocês terem uma ideia. Se eu der um Ctrl C, eu mato o container. Docker PS para ver o container que está rodando. Tem aqui uns outros containers de um outro projeto rodando, mas o nosso container htop a gente vê que ele não está rodando. Então, aí, bom, esse é um exemplo básico de Dockerfile. Eu fiz aqui um exemplo um pouquinho mais trabalhado, nada muito mais trabalhado, não, pouca coisa mais trabalhado, mas vamos lá. Dockerfile, mesma coisa, from, a imagem de onde eu quero partir, o maintainer Eduardo Neves, e aqui eu estou usando o copy. Mas Eduardo, lá nas diretivas você falou pra gente usar o add. Beleza, eu falei para você usar o add. Mas o add e o copy basicamente fazem a mesma coisa. Né? Que a gente poderia trocar isso por add sem o menor problema. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou copiando um arquivo teste.html, que é um arquivo que eu tenho aqui. Ele diz que esse é meu arquivo HTML. E eu estou copiando ele para dentro de /usr share nginx html test.html. Ou seja, eu estou colocando esse arquivo lá. Pensa que aqui podia ser sua aplicação. Você está copiando ela para dentro do container. Aqui tem uma amostra de como eu trabalho com as variáveis de ambiente. Aqui eu estou fazendo uma adição no path, colocando /usr localbin no path. Ah, Eduardo, o que esse /usr localbin vai fazer? Nada, é só para mostrar que funciona. Estou dando um expose da porta 80 para deixar ela à mostra para os outros containers. Então vamos rodar. Para fazer o build da nossa imagem, docker build o diretório corrente onde está meu Dockerfile e a minha tag web server .dev, que isso aqui vamos supor que seria o meu servidor de dev. E aí tranquilo, ele já vai pegar a minha imagem do Nginx que eu tenho local aqui. Se a imagem não tiver local, ele vai na internet, vai baixar ela no Docker Hub. Aqui ele fez a cópia, aqui ele setou a variável de ambiente e aqui ele expôs a porta 80. Docker images. Está aqui o nosso web server dev criado há 14 segundos atrás. Beleza? Agora vamos lá. Bom, vamos lá. Eu quero subir o meu container agora. Como que eu faço? Docker run -t-i web server .dev e uma aba nova agora aqui. A gente vai ver Docker PS e nosso web server está rodando com a porta 80 e 443 exposta. Ah, Eduardo, mas não está exposto essas portas e tudo? É porque a imagem padrão da Nginx já deixa elas expostas. Agora, como que a gente vai acessar o nosso container? Né? Ele é um Nginx, não adianta só o Nginx estar rodando. Do jeito que está aqui, os containers internamente conseguem chamar ele, mas eu preciso que esse seja chamado externamente. Como que eu vou fazer? Bom, Ctrl C vai matar meu container aqui. Bom, então como que eu exponho a porta do meu container para ser acessível externamente pelo host? Bom, primeiro, vamos lá, Docker run -p, escolho uma porta local, 8081, por exemplo, aqui para 80 do servidor do container, -t -i web server .dev. E a mágica na teoria está feita, Docker PS. Olha só que agora no Docker PS, o que a gente consegue ver? Diz que eu tenho o Nginx rodando, a 443 está internamente e escutando para fora na 8081, redirecionando para a porta 80 do meu container. Então vamos lá. Vamos usar o curl aqui para fazer a requisição. http://localhost 2.8081 e temos a página do Nginx. Vamos aqui no nosso
onde o nosso container está rodando. Lembra que o container é um comando rodando, né? Eu rodei ele assim, ele está aqui solto, rodando. Aqui foi acessível. Ah, Eduardo, mas beleza, você acessou a página padrão do Nginx. Mas lembra que eu... Opa, Docker não, curl. Lembra que eu copiei um arquivo HTML para lá? Então vamos lá, http localhost 2.8081 teste.html. Retornou aqui meu arquivo HTML, foi lá, buscou, e aqui no nosso log a gente vê o acesso ao arquivo teste.html. Então esse aqui é um Nginx rodando. Ah, Eduardo, legal, eu tenho um Nginx rodando. Agora eu consigo ter mais de um? Sim, você consegue ter N containers. Então o legal do container é que se você pegar esse Dockerfile, aonde você rodar ele, sua aplicação vai estar funcionando. Então agora, quando o desenvolvedor falar assim, ah, funcionou na minha máquina, se ele estiver usando o Docker, exatamente, funciona na máquina dele e funciona em qualquer lugar. Essa é uma das grandes vantagens da gente tá usando o Docker. Agora, vamos falar um pouco de boas práticas na escrita de um Dockerfile, né? Uma das boas práticas que a gente tem é sempre manter no topo do arquivo, né, no topo do Dockerfile, as diretivas de from, update, comandos de update em geral, que vão fazer algo na máquina, ou a diretiva maintainer. Então, tudo aquilo que for fazer uma modificação, preparação para algo, tenta botar no topo do seu Dockerfile, né? Nunca misture isso para virar uma bagunça, né? Bom, a segunda boa prática muito interessante é a gente manter tags legíveis, né? Tentar fazer sentido as tags das aplicações, ou dos containers. Não criar tags que não dizem nada, por exemplo, a imagem chamar xpto2.hpk, isso não quer dizer nada, mas o web server dev, eu sei que é o web server de dev, né? Então fica tudo muito mais fácil. E uma outra boa prática quando a gente for usar o comando cmd ou o comando entrypoint, a gente usar esse tipo de terminação aqui, ou de terminação não, desculpa, esse tipo de sintaxe aqui. Deixa eu parar o container aqui. Vamos onde eu tenho um comando aqui no htop. Usar ele nesse tipo de sintaxe aqui, que é o comando, vírgula, e os parâmetros como se fosse um array. Né, isso fica mais legível, assim, é uma boa prática aí da galera do Docker. Né? Então, se você for escrever, tenta seguir essas boas práticas que vai ser bem interessante. Bom, nesse vídeo você viu aí algumas diretivas do Dockerfile que eu considero importante. Com elas você já consegue criar a sua imagenzinha Docker, começar a fazer os seus testes, brincar um pouco aí. Eu sei que faltou um pouco de informação nesse vídeo, mas enfim, esse vídeo é só para definir o que é o Dockerfile. Eu vou fazer mais vídeos sobre Docker Compose, sobre como montar um ambiente de desenvolvimento para você trabalhar com as suas ferramentas aí, que você desenvolve. E, bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e aproveita, eu não sei em qual temporalidade que você está vendo esse vídeo, mas a gente está fazendo a primeira semana do DevOps Week, né? O link vai estar aqui embaixo para você fazer a sua inscrição. Se você estiver vendo esse vídeo depois que já passou o evento, provavelmente vai ter uma segunda versão, uma terceira versão do evento. Aproveita o link, se inscreve e já garante a sua vaga. Abraço e até o próximo vídeo.